Olá, bom dia, eu sou Michele Branquinho, estou aqui para fazer uma reflexão mais com vocês, que eu dei o nome de meditando. E a meditação da semana talvez seja uma meditação, eu quero contar um pouquinho da minha história, para que você entenda a minha história da meditação e da raiva, como elas entraram juntas na minha vida, e espero que essa reflexão te auxilie a lidar com a sua raiva. E na sua prática regular, quando eu comecei a ter a porque ela prática pode ser uma variação entre as meditações depois de que algum você tempo tem, meditando, eu já me e nós orgulhava devemos de sempre ser agradecer mais constante, e mais nas calma, nossas vidas, equilibrada. Eu nunca fiquei É brava. algo muito importante agradecer. Mas até que veio temos uma saúde, situação que temos inesperada olhos pra ver, e me que temos água atingiu de pra uma beber, forma diferente. porque temos pessoas boas, porque temos Eu pessoas lembro de ficar difíceis, porque uma temos pessoa isso, alarmada aquilo, pela repentina vários intensidade motivos, das minhas emoções. Aquilo Mas me quando assustou bastante. agradecemos as coisas mais E eu já era uma psicóloga, e nós mesmo abrimos assim os me nossos alarmei olhos pra bastante ver com a aquilo, beleza o da que vida faz nas com que a gente pequenas seja coisas. ser humano nesse momento. E com o foco no que é Em um bom, nós minuto eu vamos parecia ampliando o que é perfeitamente melhor. pacífica Quanto e em mais seguida eu estava agradecemos, mais explodindo com a raiva. abundância atraímos E a minha de raiva, ela saúde, condizia bem-estar, com as prosperidade, circunstâncias. gentileza e amor. Mas eu Então, certamente use essa ali não meditação estava nos dias entendendo e nem difíceis, expressando adequadamente. para Muitas relembrá-las pessoas, de principalmente muitas bênçãos mulheres, têm um circulam tabu na em sua ficar vida, bravas, que estão aí pois na não sua vida. foram permitidas de ou expressar a use sua na sua raiva, prática mesmo regular quando crianças. E eu me para vi nessa atrair esse condição nesse momento. comportamento de gratidão. E foi Pra isso você que me chamou aprender muita a atenção e eu agradecer. comecei a refletir Vamos sobre lá, a raiva. vamos começar? Porque o principal Ache um papel lugar das confortável emoções na pra nossa descansar vida seu é gerar corpo, comportamentos não se preocupem se que está garantam sentado, a sobrevivência do deitado, indivíduo pé diante de um firme. estímulo externo, seja para proteger Faça ou para com que seu corpo impulsionar. agora E a raiva, esteja sem especificamente falando da emoção tensão. da raiva, Tire ela é uma toda a energia tensão do seu responsável corpo, por tudo que te impulsionar incomoda. nós, seres humanos, a agir para E superar as gentilmente dificuldades. feche seus E aí olhos. depende de nós, se nós vamos impulsionar isso Deixe de as forma preocupações, construtiva as ou culpas, as destrutiva. raivas, Porque as pensamentos, expectativas e desejos aborrecimentos, frustrados sem são os julgamento. principais causadores Deixe desse tudo sentimento, agora. que é muito Apenas importante não para dê que o ouvidos indivíduo a isso. reaja às situações que estão prejudicando a sua vida. Deixem que passe E a nossa pela tendência, mente muitas vezes, e que vão embora. ao reagir com raiva, Nessa é hora culpar que o você outro está aí de olhos ou externalizar fechados, essa deixe raiva os em relação ao pensamentos outro. passarem E não comece a funciona assim. respirar. Porque Controlando todos os a sua indivíduos estão respiração, suscetíveis a inspirando sentir pelo raiva. nariz, Uma vez que o ser humano Respirando estabelece pela relações boca. afetivas em todas as esferas da vida e tende a criar muitas permita-se expectativas. estar Quando as expectativas não totalmente são presente no atendidas, aqui a e agora. frustração e a raiva podem E se vai manifestar. respirando E nós precisamos e entender deixando os isso. pensamentos irem. Se nós enxergamos a vida de uma forma Nesse onde não momento fomos você está em permitidos conexão com a sua a mente expressar a nossa raiva, e com o seu isso vai corpo. fazer com que muita energia Então, a seja guardada. respiração E se chega uma conecta hora com o seu que a gente corpo precisa analisar isso. e É o por isso que eu seu quero deixar aqui pensamento algumas perguntas para se você, conecta com a sua mente. para que você possa refletir respirando, e analisar e levar até para a deixando os sua pensamentos meditação irem, essa raiva. deixando os pensamentos irem, Primeira sem coisa, nenhum quando julgamento, medita com a sem sua nada. raiva, pode começar percebendo onde e como Exatamente você como experimenta você no seu é. corpo. Se faça Totalmente essa no pergunta. presente, Coloque como uma você música, é. comece a respirar e se pergunte onde você sente a raiva no corpo. Nenhum lugar por aí, Onde se sente tenso e nada mais contraído. para fazer, só O que acontece com a agora. sua respiração? Onde percebe um e vá acúmulo deixando de a sua energia no seu atenção corpo? descansar na sua respiração nesse momento. Como isso afeta as suas Vai emoções observando mais a suaves? respiração. Aquelas emoções que você considera mais puras em si mesmo. Respire pelo centro do peito, pela região E do conforme coração. você continua Concentre a lá. buscar a consciência da sua raiva, Sinta o ar entrando, você percebe que ela se desloca ou altera de alguma sinta o forma? ar saindo do centro. Quanto do seu tempo peito. dura esse estado de raiva em você? Ele tem um começo e um fim? Essas talvez sejam perguntas que você precise se fazer Sinta e que refletir, nesse momento meditar você sobre se elas. acolhe A raiva geralmente esconde uma de camada forma ainda leve mais e profunda suave de apego em cada respiração. às coisas de um determinado modo. Tenha certeza que a sua Suavemente. raiva está escondendo algo mais profundo. Quando as circunstâncias mudam ou não Bem acontecem como suave. planejadas, você sente Sinta sua mágoa, medo respiração e até outros sentimentos. como aquilo A que raiva não pode ser a tem forma vida, como você responde a eles. E se você se questiona, você como aquilo que começa mantém a entender no isso. momento de Espero que essa vida. reflexão te auxilie e que você possa aprender a lidar com a sua raiva. Tenha um bom dia.
te faz digerir. Olá, bom dia, eu sou Michele Branquinho, estou aqui para fazer uma reflexão com vocês, que eu dei o nome de Meditando com a Raiva. E nessa reflexão, eu quero contar um pouquinho da minha história, para que você entenda a minha história da meditação e da raiva, como elas entraram juntas na minha vida, e espero que essa reflexão te auxilie a lidar com a sua raiva. Quando eu comecei a ter a prática de meditação regular, depois de algum tempo meditando, eu já me orgulhava de ser constante, calma, equilibrada e nunca ficar brava. Mas até que veio uma situação inesperada e me atingiu de uma forma diferente. Eu lembro de ficar uma pessoa alarmada pela repentina intensidade das minhas emoções. Aquilo me assustou bastante. E eu já era uma psicóloga, e mesmo assim me alarmei bastante com aquilo, o que faz com que a gente seja ser humano nesse momento, né? Em um minuto eu parecia perfeitamente pacífica e em seguida eu estava explodindo com a raiva. E a minha raiva, ela condizia com as circunstâncias. Mas eu certamente ali não estava entendendo e nem expressando adequadamente. E muitas pessoas, principalmente mulheres, têm um tabu em ficar bravas, pois não foram permitidas de expressar a sua raiva. Mesmo quando crianças. Eu me vi nessa condição, nesse momento. E foi isso que me chamou muita atenção e eu comecei a refletir sobre a raiva. Porque o principal papel das emoções na nossa vida é gerar comportamentos que garantam a sobrevivência do indivíduo diante de um estímulo externo, seja para proteger ou para impulsionar. E a raiva, especificamente falando da emoção da raiva, ela é uma energia responsável por impulsionar nós, seres humanos, a agir para superar as dificuldades. E aí depende de nós, se nós vamos impulsionar isso de forma construtiva ou destrutiva. Porque as expectativas e desejos frustrados são os principais causadores desse sentimento, que é muito importante para que o indivíduo reaja às situações que estão prejudicando a sua vida. E a nossa tendência muitas vezes ao reagir com raiva é culpar o outro ou externalizar essa raiva em relação ao outro. E não funciona assim. Porque todos os indivíduos estão suscetíveis a sentir raiva. Uma vez que o ser humano estabelece relações afetivas em todas as esferas da vida e tende a criar muitas expectativas. Quando as expectativas não são atendidas, a frustração e a raiva podem se manifestar. E nós precisamos entender isso. Se nós enxergamos a vida de uma forma onde não fomos permitidos a expressar a nossa raiva, isso vai fazer com que muita energia seja guardada. E chega uma hora que a gente precisa analisar isso. E é por isso que eu quero deixar aqui algumas perguntas para você, para que você possa refletir e analisar e levar até para a sua meditação essa raiva. Primeira coisa, quando medita com a sua raiva, pode começar percebendo onde e como você experimenta no seu corpo. Se faça essa pergunta. Coloque uma música, comece a respirar e se pergunte onde você sente a raiva no corpo. Onde se sente tenso e contraído. O que acontece com a sua respiração? Onde percebe um acúmulo de energia no seu corpo? E vai percebendo as coisas lindas. Como isso afeta as suas emoções mais suaves? Aquelas emoções que você considera mais puras em si mesmo. E conforme você continua a buscar a consciência da sua raiva, você percebe que ela se desloca ou altera de alguma forma? Seu nariz pode sentir cheiros. Quanto tempo dura esse estado de raiva em você? Sua boca pode sentir Ele tem um começo e um fim? Sabores. Essas talvez sejam perguntas que você precise se fazer e refletir, meditar sobre elas. A raiva geralmente esconde uma camada ainda mais profunda de apego às coisas de um determinado modo. Tenha certeza que a sua raiva está escondendo algo mais profundo. Quando as circunstâncias mudam ou não acontecem como planejadas, você sente mágoa, medo e até outros sentimentos. A raiva pode ser a forma como você responde a eles. E se você se questiona, você começa a entender isso. Espero que essa reflexão te auxilie e que você possa aprender a lidar com a sua raiva. Tenha um bom dia. Então apenas diga:
obrigada. Olá, bom dia, eu sou Michele Branquinho, estou aqui para fazer uma reflexão com vocês, que eu dei o nome de Meditando com a Raiva. E nessa reflexão, eu quero contar um pouquinho da minha história, para que você entenda a minha história da meditação e da raiva, como elas entraram juntas na minha vida, e espero que essa reflexão te auxilie a lidar com a sua raiva. Quando eu comecei a ter a prática de meditação regular, depois de algum tempo meditando, eu já me orgulhava de ser constante, calma, equilibrada e nunca ficar brava. Mas até que veio uma situação inesperada e me atingiu de uma forma diferente. Leva de um lugar para outro. Eu lembro de ficar uma pessoa alarmada pela repentina intensidade das minhas emoções. Aquilo me assustou bastante. Diga com gentileza assim. E eu já era uma psicóloga. E mesmo assim me alarmei bastante com aquilo, o que faz com que a gente seja ser humano nesse momento, né? Em um minuto eu parecia perfeitamente pacífica e em seguida eu estava explodindo com a raiva. E a minha raiva, ela condizia com as circunstâncias. Mas eu certamente ali não estava entendendo e nem expressando adequadamente. E muitas pessoas, principalmente mulheres, têm um tabu em ficar bravas, pois não foram permitidas de expressar a sua raiva, mesmo quando crianças. Eu me vi nessa condição, nesse momento. Dia a dia que está aí. E foi isso que me chamou muita atenção e eu comecei a refletir sobre a raiva. Porque o principal papel das emoções na nossa vida é gerar comportamentos que garantam a sobrevivência do indivíduo diante de um estímulo externo, seja para proteger ou para impulsionar. E a raiva, especificamente falando da emoção da raiva, ela é uma energia responsável por impulsionar nós, seres humanos, a agir para superar as dificuldades. E aí depende de nós, se nós vamos impulsionar isso de forma construtiva ou destrutiva. Porque as expectativas e desejos frustrados são os principais causadores desse sentimento, que é muito importante para que o indivíduo reaja às situações que estão prejudicando a sua vida. E a nossa tendência muitas vezes, ao reagir com raiva, é culpar o outro ou externalizar essa raiva em relação ao outro. E não funciona assim. Porque todos os indivíduos estão suscetíveis a sentir raiva, uma vez que o ser humano estabelece relações afetivas em todas as esferas da vida e tende a criar muitas expectativas. Quando as expectativas não são atendidas, a frustração e a raiva podem se manifestar. E nós precisamos entender isso. Se nós enxergamos a vida de uma forma onde não fomos permitidos a expressar a nossa raiva, isso vai fazer com que muita energia seja guardada e chega uma hora que a gente precisa analisar isso. E é por isso que eu quero deixar aqui algumas perguntas para você, para que você possa refletir e analisar e levar até para a sua meditação essa raiva. Sinta-se de Primeira verdade coisa, grato por quem quando você medita com a sua raiva, do jeito que pode você começar percebendo onde e Todos nós somos um milagre. você experimenta Que no seu vivemos corpo. dia após Se dia. faça essa pergunta. Coloque uma música, comece a respirar e se pergunte onde você sente a raiva no corpo. Onde se sente tenso e contraído. O que acontece com a sua respiração? E repita comigo aí na sua mente. Onde percebe um eu possa acúmulo ser de energia feliz. no seu corpo? Que eu Como possa isso ter afeta saúde as suas física emoções mais perfeita. suaves? Aquelas emoções que você considera mais puras em si mesmo. Que eu possa ter a mente equilibrada. E conforme você continua a buscar a consciência da sua Que raiva, eu possa você percebe que ela se desloca paz. ou altera de alguma forma? Quanto que eu tempo caminhe dura esse estado de raiva em em você? direção à luz. Ele tem um começo e um fim? Essas talvez sejam perguntas que você precise se fazer Você acabou e de aprender. refletir, A meditar gratidão sobre é um elas. dos maiores A raiva presentes geralmente esconde uma camada você ainda pode dar mais a si mesmo. profunda de apego às Desfrute coisas de um dessa determinado meditação modo. Tenha com a certeza certeza de que a sua bem-estar, raiva está escondendo paz, algo mais e profundo. agradecendo. Quando as pela circunstâncias mudam ou não acontecem como planejadas, você sente mágoa, medo Eu vou e até contar de um outros assunto para sentimentos. que você A retorne. raiva pode ser a forma como você responde a eles. 2, E se você se questiona, 3, você começa 4. a entender isso. Espero que essa reflexão te auxilie Tenha um bom e que dia. você possa Ou uma boa aprender a noite de lidar com a sono, sua caso você vá raiva. dormir. Tenha um bom dia. Olá, bom dia. Eu sou Michele Branquinho.